Mais uma vez, bom dia. E hoje nós vamos continuar falando sobre composição. Eu tenho recebido algumas atividades já feitas por vocês, mandado algumas observações. Vou pedir assim, toda vez que fizer uma atividade, procura usar um pouquinho o lápis de cor, tá bom? Porque aparece melhor nas fotos e definido. Vou com vocês aqui uma tela e vou explicando a nossa atividade. Hoje nós vamos falar sobre movimento. E nós vamos falar sobre como esse movimento ele é feito na arte. Vocês estão vendo essa primeira imagem aí. Se vocês observarem, o olhar, conforme você fica olhando no centro dela e desvia o seu olhar, a imagem parece se movimentar, né? E a gente chama isso de ilusão de ótica, né? Um movimento que é causado pelas linhas que foram desenhadas de maneira paralela, né? Ou seja, uma do lado da outra, e um ritmo, né? Elas foram seguindo um mesmo desenho. Essa repetição causa no olhar da gente a sensação de que a imagem está em movimento, né? Mas a gente sabe que na verdade não é, né? Desenho. Vocês algumas informações e algumas imagens. Vamos movimento. O movimento é uma das formas mais dominantes da expressão visual. O movimento em imagens fixas só existe devido a técnicas que enganam o olho, criando uma ilusão de ótica. Detalhes fazem nosso cérebro notar o movimento em imagens paradas. É uma sugestão de movimento. O movimento é o principal, é o princípio da linguagem visual, que cria a sensação de dinâmica e de velocidade. Acontece quando as obras de arte têm movimento real, físico, como é o caso das esculturas, que se movimentam de forma eletrônica ou mecânica, ou é representado com desenho ou pintura. Agora, algumas imagens que são alguns exemplos na escultura. Nessa primeira imagem aqui, nós temos uma espécie de mobile. Ele é feito com uns materiais de plástico. E essa escultura aqui, ela se movimenta. Conforme bate o vento ou a pessoa passa por ela, ela acaba se movimentando. Essa escultura vermelha, série aqui, mais placas, e ela sugere que está se movimentando, né? Por causa da repetição das formas e de como elas foram presas ali, naquele pedestal ali. A imagem que nós temos é uma escultura grega, é uma escultura muito antiga. E essa escultura chama de escóbulo, que é uma representação dos atletas, né, que participavam das Olimpíadas na época. Aquele que lança o disco, né? Nós temos até hoje nas nossas como modalidade das Olimpíadas. Observa que o artigo dele, você já entende que é movimento.
Não precisa aparecer uma repetição das formas, mas ele já está em movimento. É uma escultura futurista. O artista gostava de captar o movimento, no caso aqui, como se fosse o movimento das roupas, é como se ele estivesse numa ventania e aí a roupa pontas, né? A gente, quando está numa ventania, observa que a roupa da gente, né, fica em movimento, o cabelo, enfim. Então, todas essas. Essa aqui é uma escultura, né, que não precisa, ela mexe naturalmente. Algumas esculturas elas são ligadas, né, na energia para criar nela um movimento. As outras. Observa esses cavalos saindo da parede. É como se eles estivessem mesmo saindo da parede. O material que ele usou aqui, a maneira como ele fez pela metade aqui, sugere ao nosso olhar que os cavalos estão saindo da parede, né? Então já tem essa sensação de movimento. Uma escultura também é um conjunto de pessoas que elas estão provavelmente dançando, né? O movimento, a forma como elas foram representadas, sugere movimento, né? Que elas estão dançando. A gente, quando olha, já imagina esse pessoal aqui fazendo os movimentos que eles estão fazendo. Uma outra imagem também, olha essa escultura. Essa escultura, também pelo movimento, pela forma como usou o material aqui, sugere, né, que eles estão dançando. E o nosso olhar já começa a pensar nesses movimentos aqui. Acho também tem uma outra obra, como aquela primeira, que é um mobile. Essa obra aqui por aqui, ela e aí se movimenta conforme o vento vai mexendo nela, né? Muito mobile no berço do bebê, né? Que coloca aqueles brinquedinhos para eles se distraírem, né? E eles fazem o movimento naturalmente. Bom, além de sugerir o movimento na escultura, nós temos na pintura e também no desenho. Então, a primeira obra que eu quero mostrar para vocês é do Van Gogh, que é A Noite Estrelada. Observa que o céu dessa obra, ele pelo traçado que ele fez, sugere o quê? Movimentos no céu, né? Ventos que envolvem as estrelas. E o jeito da pincelada dele também sugere que movimento nesse céu. Uma obra abstrata, feito apenas com linhas, vai sugerindo aqui um movimento das formas que aqui quando ele foi fazendo essas linhas. E observa que ele trabalha sempre as linhas de forma paralela, para poder dar esse efeito aqui de volume e de movimento. Essa outra obra aqui é uma obra chamada A Dança. O artista representou os personagens aqui. Sugere também que eles estão dançando, né, brincando de roda.
Uma outra obra, um desenho, não é nenhum artista famoso, é um desenho. Observe como essa pessoa retratou o cabelo aqui. E quando o cabelo está jogado para um lado, sugere que essa pessoa está no vento. Movimento na obra. A obra é O Grito. Essa é uma obra famosa também. Observe que o fundo, a figura principal é o homenzinho, né, gritando aqui com a mão no rosto. O fundo da tela tem linhas sinuosas, né, tanto no céu laranja quanto aqui nessa parte escura aqui, as linhas sinuosas, elas vão sugerindo mesmo que está aqui um movimento aqui, né? E essa obra aqui chama O Grito. Então, ficou bem combinado, parece que tem um no ambiente. A obra também abstrata é essa obra feita bem colorida com linhas. E as linhas parece que entram e saem, se entrelaçam. Lembra da composição superpostas? Essa daqui parece que estão todas entrelaçadas, né? Superpostas. Tenho de uma bailarina. Viu como que a forma como o artista usou o traçado dele é como se tivesse já um furacão aqui na cabeça, né? O movimento da saia dela, os braços, todo esse movimento, todo esse desenho sugere que ela está se movimentando. Agora eu coloquei duas imagens para vocês, azul e amarela. Observe que se movimentam conforme você mexe os seus olhos. Se você fixar o seu olhar bem no centro dela, ela fica parada. Mas quando você desloca o seu olhar, ela se movimenta. Isso aí a gente chama de ilusão de ótica. Lembra que é o nosso cérebro que cria essa sensação de movimento. A outra preto e branco aqui também, se você ficar mexendo com os olhos, a cabeça, você vai ver que foi desenhada no mesmo plano. Só que ele colocou as linhas na horizontal e depois na vertical. E aí a sensação que dá é que a parte de trás, né, a parte das linhas verticais, elas estão separadas das horizontais. Parece que elas estão se movimentando lá. Vocês conseguem perceber? Depois a gente vai falar sobre essas obras aí, qualquer coisa a gente volta nelas. Muito bem. Nós vamos fazer uma atividade. Eu trouxe aqui para vocês umas sugestões para o seu trabalho. Vocês podem fazer um desenho abstrato usando as linhas e a repetição delas. Vocês vão colorir essa forma intercalando. Se você fizer preto e branco, você vai pintar preto, deixa uma branca. Quando for fazer na outra parte, fala a mesma coisa. Só que daí, aonde você pintou preto, você deixa branco. Certo? A mesma forma é esse aqui dos círculos, ó. Você pode fazer vários círculos, cobrir a sua folha toda com esses círculos, um dentro do outro, e depois a pintura dele, você pode usar duas cores, você pode usar três cores, pode deixar preto e branco, né, usando o preto e deixando algumas brancas.
Essa das linhas aqui também é o mesmo esquema, você faz as linhas, né? Na vertical, na horizontal, na diagonal, e depois você vai pintando intercalado. Daqui já está colorida. Um círculo dentro do outro, foi crescendo, crescendo. Aí depois, as linhas, tá vendo? Sempre saindo do centro da folha, e daí foi pintando, usou várias cores, ó, para cada faixa ele usou uma cor, intercalando sempre a cor e o branco, a cor e o branco. Essa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês uma pessoa fazendo uma dessa daqui. Vocês entenderem como é que faz, dar movimento a essa imagem aqui. Agora, vou compartilhar com vocês um videozinho. Esse vídeo é em silêncio mesmo, tá? Não fala não. Mas eu vou dizendo para vocês lá como é que o artista está fazendo. Vou passar o videozinho para vocês agora. Vamos lá, então. Observa que a primeira coisa que você precisa fazer é estipular o centro da sua folha, tá? E a partir do centro da sua folha, com uma régua, você vai riscando a sua folha de um lado a outro, deixando um espaço da forma como ele está fazendo aqui com a régua. É bom fazer com régua, né? Melhor fazer com régua, porque vai ficar mais retinho, né? E vai ter melhor qualidade no trabalho. Então, olha só. Vai observando aí como é que ele está fazendo. Pronto, ele preparou a primeira parte do trabalho. Agora vamos observar como é que ele vai fazer as linhas na folha aí, nas partes que ele riscou. Olha só, ele vai trabalhar com linhas curvas, olha só, colocando elas paralelas, né? Ou seja, de lado a lado. E depois ele vai fazer a linha curva ao contrário. Tomando cuidado porque ela se encontre aqui na ponta, ó. E aí ela vai ficar uma curva aberta e uma linha curva fechada. Aí ele repete o processo. Tá vendo que ele está quase finalizando o desenho das linhas. Viu como ele faz encontrar uma ponta com a outra? E dessa maneira, você tem aqui, ó, o seu desenho pronto. E a princípio, quando só faz o desenho, ele não dá o efeito que a gente quer ainda de movimento. Ele escolheu duas cores aqui, o vermelho e o verde. Eu vou passar um pouquinho, ele vai começar a pintar aí, eu vou passar um pouquinho o vídeo, porque não tem necessidade da gente ficar com o vídeo inteiro. Mas eu vou esperar ele pintar essa primeira parte. Viu como ele pinta intercalando?
Ele pinta um de vermelho, deixa um branco, pinta outro vermelho e vai deixar o outro branco. Da mesma maneira, ele vai fazer com o verde. Começou lá na ponta, ó, deixando o verde. Observa que ele pintou, na onde ele deixou branco aqui, ele pintou de verde. Tá vendo? Para fazer essa jogada aqui, ó, de intercalar as cores. Muito bem. E ele vai repetir essa maneira como ele fez aqui até terminar o desenho dele. Olha só como ficou o desenho dele. Tá vendo? Ó? Já deu uma sensação de que essa forma aqui parece que tá lá no fundo, né? Agora, onde está o branco, ele vai vir com lápis de cor. Com o lápis de cor, ele vai criando umas sombras aqui na lateral, ó. Essa sombra na lateral da parte branca vai criar na imagem um volume, né? E vai deixar a imagem para sugerir o movimento que ele está querendo aqui. Vou avançar um pouquinho. Porque olha só como é que ficou agora. Viu como essa sombrinha que ele faz na parte branca dá volume à imagem e ela parece que tem movimento. Parece que todas os verdes aqui, ó, os vermelhos, estão se convergindo lá para o centro da folha. Certo? Essa imagem aqui, eu quero que vocês tenham prestado atenção, que eu quero sugerir como atividade para vocês. Muito bem. Perguntas? Que eu vou responder. Pode falar, Natan. Oi, Natan. Pode fazer. Não estou te ouvindo. Está congelado aí. Pode falar, Natan. Não está. Está liberado para você falar. Pode falar, estou escutando você assoprar aí. Tá bom, vou esperar. Hein? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou todo mundo congelado, gente. O que aconteceu? Bom, a nossa aula já está terminando. Então, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Mas a gente vai continuar conversando sobre esse exercício, ok? Mas eu vou encerrar aqui por causa dos minutos que está acabando, tá? A gente se vê na próxima aula, na próxima semana.